Oi pessoal, aqui é o professor Rogério e a nossa aula de hoje vai ser sobre teorias populacionais, teoria malthusiana, teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Então, vamos à aula. A teoria malthusiana. Bom, antes de falar da teoria malthusiana, é interessante a gente lembrar que as teorias populacionais elas surgem sempre que há uma mudança no comportamento do crescimento populacional. No caso das três teorias que nós vamos observar agora, elas surgiram a partir de um acelerado crescimento populacional que ocorreu em períodos distintos. Okay? Então, a gente vai começar com essa teoria, que é a teoria malthusiana. A teoria malthusiana, então, ela foi criada em 1798 pelo pastor anglicano e economista inglês Thomas Robert Malthus. No período, o que nós percebíamos é que havia um acelerado crescimento da população urbana através de um êxodo rural crescente, e isso se dá a partir da primeira Revolução Industrial, onde nós temos um intenso êxodo rural e um crescimento dessa população urbana. E no período também, que é aqui o final do século XVIII, nós percebemos um aumento crescente da população. Esse aumento da população vai se dar porque vai haver algumas mudanças relacionadas ao tratamento de doenças, à questão do saneamento básico. Então, isso vai fazer com que haja uma queda na taxa de mortalidade, porém, a taxa de natalidade continua no mesmo ritmo, causando, então, esse acelerado crescimento populacional. É nesse período que Malthus vai criar a sua teoria. Segundo Malthus, o acelerado crescimento populacional da época causaria fome e miséria no futuro. Malthus dizia então que o crescimento populacional seguia uma ordem geométrica, enquanto que o crescimento na produção de alimentos uma ordem aritmética. Para Malthus, a população ela cresceria de forma tão acelerada que haveria falta de alimentos. Por isso a teoria de Malthus é uma teoria alarmista, pois ele vai dizer que o crescimento populacional acelerado vai fazer com que haja mais pessoas do que alimentos. Bom, é importante a gente lembrar que dentro desse processo, Malthus ele acertou na sua previsão, pois hoje nós sabemos que há fome e miséria no mundo. Porém, ele errou na causa desse problema. Segundo Malthus, esse problema seria uma consequência do crescimento populacional. Hoje, 2020, nós sabemos que a fome e a miséria no mundo é causado por uma má política social e econômica e por uma má distribuição de renda. O próprio capitalismo, ele traz esse problema, porque o capitalismo funciona com ricos e pobres. Então, atualmente, a consequência da fome e da miséria não é o crescimento populacional, e sim esse capitalismo, essa política econômica ou socioeconômica. Uma outra coisa para se analisar aqui é que, atualmente, nós temos uma produção de alimentos que daria para abastecer uma população de até 9 bilhões de pessoas. Então, não é a falta de alimento que faz com que haja essa pobreza, essa miséria, e sim a má distribuição de renda de forma geral. Beleza? Bom, segundo os cálculos do Malthus, o crescimento populacional da época, a população ela duplicaria a cada 25 anos. Então, Malthus, além de prever fome e miséria, ele ainda previu, a partir dos seus cálculos, que a população ela duplicaria a cada 25 anos. Claro que hoje a gente sabe também que essa previsão estava errada. Malthus ainda ele vai trazer uma solução para isso. Se o problema é o crescimento populacional, Malthus vai trazer a solução. Segundo Malthus, então, a solução para esse problema seria a população adotar medidas para diminuir a natalidade ou a natureza agir em prol dessa diminuição, a partir de epidemias, fome, do casamento tardio, das guerras, por exemplo. Então são maneiras, né, para poder diminuir esse crescimento populacional. Na época era comum analisar a miséria como um fato da natureza, certo? Para Malthus, então, o Estado não deveria interferir nesse processo. No caso aqui, no processo da diminuição na taxa de natalidade. Vamos lembrar que ele é um pastor da igreja anglicana, então o homem não deveria interferir nessas causas ditas naturais. Quero só abrir um espaço aqui para essa frase. A miséria era considerada o fato da natureza.
Bom, isso é um absurdo, essa frase é um absurdo na época se pensar dessa forma. Hoje nós sabemos que a miséria, ela não é algo natural. A miséria é algo criado a partir da ganância, a partir de uma política social e econômica perversa, onde nós temos então uma má distribuição de renda, onde o próprio capitalismo, de novo, ele tem uma participação nesse processo. Funciona a partir de ricos e pobres. Tudo bem? Voltando aqui à questão de Malthus, a teoria de Malthus, então, é uma teoria antinatalista. Porque para Malthus a solução era a diminuição da natalidade para resolver o problema do crescimento populacional. Tá, ok? Vamos analisar agora a teoria neomalthusiana. Essa teoria é uma teoria, então, do século XX, mais precisamente da segunda metade do século XX, período, então, onde nós temos a população ou os países subdesenvolvidos começando a receber medicamentos, técnicas novas de tratamento de doenças de países desenvolvidos. Então isso faz com que a população desses países tenha uma mudança nas suas taxas. A taxa de mortalidade começa a cair e a taxa de natalidade continua alta. Isso causa um acelerado crescimento populacional. Para os neomalthusianos, então, essa explosão demográfica, ela é explicada. A explosão demográfica é explicada a partir desse crescimento acelerado da população nos países subdesenvolvidos. Então, para os neomalthusianos, o crescimento populacional ele gera a pobreza, atribuindo, portanto, que o acelerado crescimento populacional nesses países seria responsável pelo subdesenvolvimento. Maior número populacional igual maior exploração de recursos naturais e menor valor da renda per capita no país. Bom, analisando esse processo, verificamos então que os neomalthusianos atribuem o subdesenvolvimento, a pobreza nos países subdesenvolvidos, a esse crescimento populacional. O crescimento populacional gerando a pobreza. Os neomalthusianos, então, eles vão trazer algumas soluções e vão tentar explicar essa questão de que o crescimento populacional gera pobreza, e a gente vai analisar aqui um pequeno exemplo para explicar um dos argumentos usados pelos neomalthusianos. Então, nós vamos considerar aqui um hipotético país A. Esse país apresenta um PIB de $100 e uma população de 100 habitantes. Fazendo a divisão do PIB pela população, nós temos então uma renda per capita, que é uma renda por cabeça, de $1 por pessoa. Digamos que nós estamos falando aqui de um ano hipotético. Um ano depois, nós temos um PIB que continua no mesmo valor, não houve grandes mudanças, porém a população ela teve um crescimento. Então nós vamos ter agora um PIB de $100 por pessoa, mas a população agora é de 110 habitantes. Dividindo o PIB pela população, nós vamos ter então uma renda per capita de $0,9, 90 cents. Então verificamos aqui, ó, população, PIB de 100, população de 100, dividindo renda per capita de $1. PIB de 100, população de 110, divisão renda de 90 cents. Então é claro que há uma queda na renda per capita, certo? Então, para os neomalthusianos, a solução viria a partir de um rígido controle de natalidade imposto pelo Estado. O Estado deveria criar regras e leis para fazer com que houvesse essa diminuição do crescimento populacional. E aqui nós temos um exemplo muito interessante que é a China. A China, por muito tempo, adotou a política do filho único. Bom, essa solução trazida pelos neomalthusianos, então, faz com que essa teoria também seja uma teoria antinatalista, trazendo ou renovando as ideias de Malthus, onde a solução seria a queda na taxa de natalidade. Bom, a teoria reformista, ela também é uma teoria do século XX. Os especialistas dessa teoria dizem que a pobreza é geradora do acelerado crescimento populacional, portanto, ela é antagônica à neomalthusiana. É interessante aqui a gente perceber isso também. Os neomalthusianos diziam que o crescimento populacional gerava pobreza. Os reformistas vão falar o contrário, que a pobreza gera o crescimento populacional. Para os reformistas, o crescimento populacional é uma decorrência da pobreza, pois os pobres têm menos acesso à educação, à informação, a métodos anticoncepcionais e assim por diante. Consequentemente, há famílias numerosas. Esse resultado, segundo os reformistas, se dá por uma má política social e econômica, pois refletem a má distribuição de renda nesses países.
De novo aqui, galera, é interessante a gente ressaltar que os reformistas, a partir do momento que eles percebem que a população é má assistida de maneira política e econômica, isso faz com que essa falta de conhecimento, essa falta de assistência, leva a um número grande da população. A solução, então, trazida pelos reformistas, viria a partir de uma melhora na qualidade de vida da população. Dessa forma, a população seria mais assistida pelos poderes públicos, teria a condição de fazer um bom planejamento familiar, pois teria mais acesso a produtos, a informações, a atendimento médico hospitalar, a educação. E essa melhora na qualidade de vida da população, ela reduziria a taxa de natalidade de forma natural e consciente. Então, os reformistas trazem uma nova visão sobre essa questão do crescimento populacional. Eles trazem a ideia de que somente com a melhora na qualidade de vida da população, melhor distribuição de renda, melhor acesso a produtos, a informação, a saúde, a educação, só isso levaria a uma queda na taxa de crescimento populacional, pois a população, de forma natural e consciente, faria então um bom planejamento familiar. Ok, gente? Essa foi a nossa aula. Valeu! E estudem a apostila da página 10 a 13. Façam os exercícios da apostila da página 14 a 16. Fiquem atentos à plataforma Estudos e às atividades lá propostas. Se cuidem. Valeu e grande abraço.